Paulo e Silas na prisão, segunda parte. No vídeo anterior nós falamos sobre a caminhada de Paulo e Silas quando estavam na casa daquela mulher que aceitou Jesus, a pregação. Eles ali repousaram e depois eles foram para um lugar de oração e uma mulher seguia eles, a moça que seguia eles, e ela elogiavam, dizendo: esses homens é filho do Altíssimo e estão anunciando o caminho da salvação. Mas quem estava falando na boca da moça era o diabo. Então, não se engana. O diabo sabe de todos as nossas expressões, os nossos costumes, os nossos jargões, a nossa fé, nossa confiança. O diabo sabe de tudo. Não se engane. Olha a palavra do diabo. Esses homens são filhos do Altíssimo e estão anunciando o caminho da salvação. É uma verdade. Eles estavam anunciando o caminho da salvação e eles, de fato, eram filhos do Altíssimo. É interessante que esta mulher falou isto por várias vezes. Por várias vezes. Até que Paulo, sensível ao Espírito Santo e também entendendo que a voz que estava dizendo não era de Deus, ele repreendeu. Quando ele repreendeu o Espírito, está bem claro no texto. Com nenhuma dúvida, ele repreendeu: sai dela. Acabou o seu elogio. Aí entrou chicotes, confusão e prisão. Falando de Deus, na direção de Deus, guiado por Deus, obedecendo a Deus, eles foram parar na prisão. Esta é a obra, este é a obra missionária. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Então eles lançaram Paulo e Silas, agora no lugar mais baixo daquela prisão, ou seja, o lugar de ficar as pessoas mais perigosas, que é o cárcere mais baixo, amarrou os pés no tronco. Ele lançou no cárcere interior. Ele prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Eles prenderam os pés de Paulo e Silas. Eles prenderam as mãos de Paulo e Silas, mas não prenderam a boca. A boca estava livre. Então, o que eu aprendo aqui? O que resta para você? Faça uso disso. Faça uso disso. Faça uso do que sobrou para você. O que ficou para você. Faça uso. Minhas mãos estão presas. Meus pés estão presos. Então eu não vou fazer mais a obra de Deus. E a boca? A boca está livre. Então faça com a boca. Porque tem resultado. Tem resultado. Então eles não podiam bater palmas. Eles não podiam andar para lá e para cá. Mas eles podiam adorar o Senhor nosso Deus. Então o que acontecia com eles?
Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. Deixa eu te falar uma coisa. O texto está dizendo que por volta da meia-noite, ou antes da meia-noite, eles estavam cantando e orando, cantando hinos a Deus. Então isso é muito, muito digno de ressaltar, porque por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam presos, açoitados. Mas eles estavam orando. Orando para quem? Para Deus. Cantando hinos de quem? Hinos de Deus. E outros estavam ouvindo o quê? Oração a Deus e hino de Deus. É o que eles estavam fazendo. Era evangelizando. Para que o 26 acontecesse, que é o de repente de Deus, precisava acontecer o que estava acontecendo no número 25. E o que estava acontecendo no 25 era algo voltado para Deus. Uma vez que eu estou adorando a Deus, eu estou fazendo para Deus e não para mim. Aleluia. Quando eu estou louvando a Deus, eu estou exaltando a Deus, eu estou fazendo para Deus e não estou fazendo para mim. Agora eu estou orando a Deus, estou falando com Deus e tem alguém me ouvindo ali. E por causa do seu gesto, por causa do seu testemunho, por causa das suas atitudes, por causa da sua ação, almas são salvas. Aleluia. E o 26 apareceu no de repente. Só o 26 apareceu porque tinha que ter o 25. Então, o 25 concluiu com o culto. Faça culto e verás a bênção chegar. Faça culto e verás acontecer milagres. Faça culto ainda no meio da crise. Faça culto no meio da turbulência. Faça culto no meio desse vento. Se aí você se encontra aí no vale, faça culto no vale. Porque depois do culto, ou antes mesmo de terminar o culto, no meio deste culto, acontecerá o de repente de Jeová, e a vitória chegará para a glória do nome dele. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes e todos soltaram. Aleluia, aleluia, aleluia. Os carcereiros acordou e vendo aberto as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensavam que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo, trêmulo, prostrou diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora, perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Então, ele respondeu, creia no Senhor Jesus, serão salvos, você e os de sua casa. Aleluia. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Aquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas. E em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou, porque se tu permanecer com culto, tem milagres acontecendo. Tem milagres acontecendo.
Se você permanecer com o culto, tem milagres acontecendo. Se você permanecer no culto, tem milagres acontecendo. Então levou para a sua casa, serviu-lhe uma refeição e com todos os que sua casa alegrou muito por haver crido em Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa acreditar. Continua fazendo culto, continua cultuando, continua orando, continua louvando, mesmo no meio da crise, porque vai acontecer milagre, vai acontecer o de repente, e o de repente do Senhor é para a glória do nome dele. O de repente, o verso 26, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos soltaram. Aleluia, aleluia, aleluia. Terremoto vai acontecer, mas é o terremoto da bênção, é o terremoto da vitória, é o terremoto do momento, é o terremoto para trazer alegria para o teu coração. Este é o terremoto que aconteceu. Então levou para sua casa, serviu-lhe uma refeição com todos os que estavam na casa, alegrou-e muitos por haver crido em Deus. Então agora eles continuam alegres. Passou pelos açoites, passou pela prisão, saiu da prisão, ganhando almas para a glória do Senhor Jesus. Levanta a tua cabeça. Acredita. Deus vai mudar o quadro, porque você é um servidor dele, em nome de Jesus. Estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus Cristo, te dou graça. Peço a tua bênção, meu Pai. Vem, Senhor da glória, nos alcançar dos altos céus. Vem, ó Pai bendito santo, operar milagres. Vem, Senhor, fazer, meu Pai querido, o extraordinário, o de repente, na vida de cada irmão. Deus eterno, em nome de Jesus. Faz, Senhor, proeza. O Senhor é Deus que ainda abre portas, abre porta de prisão. O Senhor é Deus, meu Pai, que muda cenário. O Senhor é Deus que tira, Senhor, da glória as algemas, tiram da cadeia e manda para um banquete. O Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo, Senhor. E aqui nós estamos, Pai, te louvando pelo teu amor. Em nome de Jesus, abençoa todos que forem encontrados, Pai amado, com este vídeo. Em nome de Jesus.